Mercado e Ação é o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados às 8 da manhã. Pelo site www.poatv.net você também nos assiste online. Hoje nós vamos ter duas convidadas especiais. A vice-prefeita de Canoas, Beth Colombo, professora Beth Colombo, e também a criadora de uma ONG chamada Renascer, que atende mais de 200 entre crianças e adolescentes. Conheça hoje a história dessas duas pessoas e o que elas têm feito pela nossa sociedade. Bom, meus amigos, estamos de volta com o programa Mercado e Ação, agora trazendo a Roseli. Roseli, eu vou contar um pouquinho da tua história primeiro, para o nosso ouvinte saber quem é essa bela pessoa que nós vamos conversar hoje. O nosso programa ele é focado em gestão, em mercado, em economia, mas a gente também não pode deixar de lado o pensamento, a sabedoria de que por trás de qualquer ação, qualquer estratégia, existem pessoas. Atrás de qualquer ação existe uma pessoa, existe um profissional. E nós vamos conversar hoje, como eu disse, com a Roseli, que é uma dessas pessoas que fazem a diferença e que poderiam estar por trás de qualquer estratégia que seria bem sucedida. A Roseli da Silva, teve a ideia de criar a ONG Renascer da Esperança a partir de um sonho, que era tirar as crianças em situação de vulnerabilidade social. Vamos ver se a tua história aqui que eu tenho está certa. Tinha 12 irmãos, 3 faleceram, a mãe trabalhava como faxineira no órgão do Estado, o padrasto era ausente, era alcoólatra. Para conseguir comida para os teus irmãos, superar situações difíceis, tu te definia como uma trombadinha. E a trombadinha, então, saiu de casa aos 11 anos para casar. Era a única forma encontrada para poder viver um pouco melhor, né? Mas, desgraça nunca vem sozinha. Não deu certo, obviamente. E com 12 anos já teve o seu primeiro filho. Então ainda conserva algumas marcas dessas duas uniões, né? Algumas cicatrizes que ficaram no teu corpo para sempre, além daquelas que ficam por dentro que as pessoas não enxergam. É verdade. No segundo casamento, a cicatriz, ela se deu porque a Roseli comunicou para o marido a ideia que ela tinha de colocar em prática a criação de uma ONG, fundar essa ONG. Bom, analfabeta, tornou-se gari de Porto Alegre, e desse modo passou a reviver os acontecimentos da própria infância, né? Enxergando essa gurizada na rua, aí nessa violência toda. E isso fez com que aumentasse o teu sonho, né, Roseli? Tu me disseste que tu te via neles, percebendo que não era a única a passar essas dificuldades. Conseguiste, como assistente social, na época tu era analfabeta ainda, isso, né? A Leia do Demeliu. Isso. Ela foi o teu lápis e vocês conseguiram documentar, criar e fundar o Centro Infantil Renascer da Esperança. Agora está apresentado o teu projeto, Roseli. Agora me diga uma coisa, quantas crianças vocês estão atendendo lá? Hoje a gente atende 380 crianças. Quantas? 380. Credo. Hoje a gente tem dois, o Renascer 1 e o Renascer 2, porque onde era o 1 ficou o 2. E o 1 a gente construiu numa área de 3.600 metros quadrados hoje, que é na Macedônia, e um é na Nilo Wolf. Um pega a criança a partir dos 6 meses até os 6 anos e meio. Crianças com família, sem família, é internato? Não. Não. É crianças que têm família, algumas crianças vêm oriundo da avó, outras crianças vêm do Ministério Público, outras crianças vêm encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Outras crianças vêm para as próprias mães que têm que trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. Então, ali não diz assim, o meu trabalho é criança, o lugar da criança é no lugar de proteção. Não importa de qual família a criança venha, não importa se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, importa que aquela criança precisa de ter uma proteção para uma mãe ou um pai trabalhar, ou via Ministério Público. Conselho Tutelar, é importante que a gente dê a proteção para eles.
Essa proteção, ela é buscada, falasse pelo Ministério Público, por outras entidades, assim, eles encontram a criança em situação de risco e eles trazem para vocês? Eles Sim, procuram? hoje assim, ó, hoje o Renascer, ele atende 380 crianças, mas eu tenho um convênio com a FASC e com a SMED. A SMED é 50 crianças, que é um convênio, que cada uma criança custa um valor. E o SAS, que é na área da assistência social, que é da FASC, é um convênio que é para 120 adolescentes. Eles ajudam a manter. É um convênio que tu demanda buscando no OAP, no orçamento participativo, a gente para manter, aí eles mandam a verba, daí a gente, um plano de aplicação, que é educadores, Sim. cozinheiro, auxiliar de serviços gerais. Aí tem os oficineiros que dão música, dança, piano, tem uma orquestra que toca sax, outra de violino, isso tudo a gente tem que estar buscando doação para pagar. Até que idade as crianças podem ficar lá? Eles vão até os 17 anos e meio, até o menino ser encaminhado para o quartel e depois o primeiro emprego. E vocês conseguem fazer esse encaminhamento? Olha, geralmente o primeiro emprego, quando eles pedem para o adolescente o primeiro emprego, eles querem currículo. Como é que um adolescente vai dar currículo se ele vai para o primeiro emprego? Já fica meio... É incoerente mesmo. É meio incoerente isso. E assim, ó, o que é a dificuldade da... Eu vejo pela minha comunidade, eu Restinga assim, ó. Eles fazem o segundo grau, eles terminam, eles A lutam... criança na idade escolar, É inverso. Vocês fazem o curso inverso e ela necessariamente tem que estar estudando. Tem, é obrigado. A regra é essa. A regra é essa. Tá. Se não tá, a gente caminha com o conselho tutelar junto na Restinga, que a gente busca muito atuante, né? Porque as ONG tem que estar buscando as necessidades. A gente caminha ali para a escola. Todos eles têm que estar estudando. Quem vai de manhã vai só de manhã, quem vai de tarde vai só de tarde. Então lá eles tomam café da manhã, eles almoçam e vão para o colégio. Aí entra outra turma, toma o café da manhã e almoça. Mas eu quero garantir a janta para eles. Mas isso no futuro, buscando um mantenedor. Ainda não tem um mantenedor que auxilie nessa... É difícil. O pessoal não ajuda muito ou ajuda? Não, as pessoas ajudam. Eu não posso, assim, falar muito, assim, né? Mas o Renascer, na verdade, assim, as pessoas ajudam. Quando as pessoas vão voluntário, prestam um trabalho, que é professor de música, de dança. A gente tem um convênio com Mesa Brasil e Banco de Alimentos, que leva alimento. A gente tem o Pão Faz, que também é um doador que dá. Mas a gente tem que captar recurso para mais intenção. A gente não tem para pagar a luz. Existe uma série de instituições que recebem doações que abatem no imposto de renda, tanto das pessoas físicas, parece que das pessoas jurídicas também. Sim, que é o Fundo Criança, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Vocês estão incluídos nesse programa? A gente está incluído, mas tu sabe que a gente tem a reunião que é do Fundo Criança, que é todo dia 1º do mês. A gente sentiu que caiu muito os doadores no Fundo Criança, não é só para Renascer, é para, eu acho que 400 ou 900 instituições cadastradas no telespectador, vamos participar do apoio a essa instituição, hein? Isso, então assim, lá a gente tem projeto manutenção e terminar a obra, que é onde a gente está na Macedônia, que a gente inaugurou em 2008, não tivemos capacidade de terminar ainda, entendeu? E tu desconta no imposto de renda como pessoa física e jurídica. A gente é cadastrado no Fundo Criança. De que forma o nosso telespectador pode ajudar nesse momento? Existe um site, www.renascerdaesperança, o C sem ser o C cedilha, né? .org.br. Isso. Ele encontra como ajudar nesse site? Encontra como ajudar e no 3250-8100 também. 3250-8100. Bom, vai aparecer no vídeo também o telefone. Roseli, o teu trabalho é fantástico, 380 crianças e adolescentes. Como eu disse no início, atrás de uma boa estratégia tem um bom gestor. E tu está dando prova disso. Qual é a tua mensagem para deixar para o nosso espectador? Olha, pode pedir direto que ajudem. A minha mensagem é assim, as pessoas têm que doar não só para o Renascer. Eu acho que todas as ONGs que estão na periferia, nós temos de linha de frente, ajudando nós a fazer os futuros cidadãos, porque eu acredito que as crianças são o nosso futuro, é eles. Então nós temos que investir neles,
Nós temos que parar de falar que tem criminalidade, nós temos que parar de falar da violência, porque todos eles, quando moram em vila, já vêm com seus direitos violados. Nós temos que investir na área da educação. Só assim nós vamos fazer um Brasil melhor e um país melhor. Roseli, obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Prazer em ver. Voltamos num instante. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino